Hoje eu tô com a minha camisa falando sobre o sanguíneo melancólico. Quem é sanguíneo como eu sabe que como a gente é movido à emoção, e quanto que o melancólico ele é mais razão, né? Ele tem mais aquela prudência em calcular o impacto de tudo que ele vai fazer. E vai ser uma delícia a gente falar sobre isso hoje. Todo mundo que tem acompanhado já tem compartilhado muito comigo no Instagram, no direct, sobre o quanto que se analisar, né? O quanto estão se conhecendo e quanto isso está fazendo diferença no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. E o mais bacana é que daqui a pouco eu vou chamar alguém para poder participar comigo. E a gente vai poder compartilhar aí desse dia a dia que a gente vive, às vezes movido às nossas motivações, e a gente nem sabe por que a gente faz aquilo. E depois que a gente entende, tudo vai fazer muito mais sentido, tá bom? Bom, vamos lá. Ontem a gente falou um pouquinho sobre um pouquinho de cada temperamento. A escolhida da vez foi uma sanguínea, e inclusive ela até me chamou um pouquinho depois para conversar e falou: Flávia de Deus, como fez tudo sentido para mim. E a gente explorou um pouquinho do quanto que o sanguíneo, o que move o sanguíneo, né? O que faz o sanguíneo ser tão espontâneo? Por que o sanguíneo gosta da novidade? De que forma o cérebro dele trabalha? E quais os benefícios de ter esse temperamento? Onde a gente pode utilizar? Porque se a gente não compreende, às vezes a gente sofre e a gente não valoriza. Então, eu vou falar um pouquinho de cada. Eu quero muito que vocês consigam se identificar. A gente vai estar numa série de lives e eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de água para todo mundo que conseguir acompanhar essas lives e compreender qual é o seu temperamento. Tá bom? Porque quando você compreender, você vai saber por que você age assim, vai saber por que as pessoas ao seu redor estão agindo daquela maneira, e talvez assim como eu, você também vai precisar às vezes procurar alguém e falar: nossa, me perdoa por aquele dia, me perdoa por não compreender isso, porque vai fazer todo sentido, tá bom? Então eu vou falar só um pouquinho de cada temperamento e como isso... Vou aprender agora. Vou fazer o seguinte, minha equipe é maravilhosa, gente. Só aqueles toques assim, vai, faz, tá. Então eu vou fazer o seguinte, pra gente compreender. Depois quando tu for passar pra essa parte. Tá, só clicar aí, tá bom. Vamos fazer o seguinte, como que o cérebro enxerga? Eu vou só dar uma passada nisso para vocês entenderem como funciona, tá? Então, como que o cérebro ele recebe as informações? A partir do momento que eu olho para alguém, que eu olho para uma pessoa, o meu cérebro ele recebe informação desses arquétipos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Olha só. Todas as vezes que eu vejo uma imagem, olha como que o meu cérebro processa tudo isso. E aí ele já recebe essa informação e ele faz imediatamente é provocado no meu sistema cerebral reações que transferem tudo isso para o meu corpo. Então, por o meu corpo ser sensorial, se eu tô vendo um triângulo e aquilo já tem uma linguagem universal de impacto, de perigo, é como o meu corpo vai reagir. É uma questão de proteção. Isso é uma coisa que está acima da gente, sabe? De uma questão acima de algo que seja natural. Então, a partir do momento que eu olho e eu vejo algo assim, eu já crio um impacto, meu corpo já se prepara para aquilo. E trazendo para a questão humana, se eu vejo alguém que eu não conheço, ou que, né, a primeira vez que eu estou encontrando com aquela pessoa, os arquétipos daquela pessoa, elas vão transmitir uma emoção, elas vão causar em mim uma emoção e uma sensação na qual o meu cérebro já foi criado para ter essas sensações. Então é algo que não tem como ser diferente. É assim que funciona, tá? Não tem como ser diferente disso. Então é uma questão científica. Por isso que existem as possibilidades de mudança. Por isso que a gente pode fazer as vibrações através das cores.
Quando a gente vai fazer uma adequação de imagem, a gente tem que entender o que aquele cliente quer, porque como eu conheço da linguagem visual, como eu tenho domínio das linhas e das formas e também das cores, eu consigo em uma imagem que passa muito impacto, muito medo às vezes para outras pessoas, muita força, e a pessoa ela tá querendo colocar mais dinamismo, nós vamos trabalhar as linhas e formas naquele rosto, naquele cabelo que compõe o rosto, com dinamismo para que a pessoa passe isso. Se a pessoa ela quer passar mais suavidade, eu vou trabalhar linhas de suavidade naquele rosto, linha de suavidade naquele cabelo para que ela consiga transmitir isso. Se aquela pessoa quer passar mais força, que ela quer passar mais, né, naquele momento da vida dela, ela quer passar aquela força, a gente vai trabalhar as linhas para que ela consiga transmitir aquela força. Nem sempre a gente consegue, a gente vai precisar mexer em muita coisa. Em alguns trabalhos que a gente desenvolve, a gente já consegue trazer suavidade, a gente já consegue trazer o equilíbrio, a gente já consegue trazer a força. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês compreenderem como que os símbolos, eles influenciam diretamente nas sensações do nosso corpo. Então você já não precisa mais se culpar. Quando alguém fala assim, muita gente procura a questão do visagismo e fala assim, meu Deus, Flávia, mas eu transmito para as pessoas, eu não sou uma pessoa brava, assim, eu não sou uma pessoa antipática, mas todo mundo fala, antes de me conhecer, pensa que eu sou antipática. Por que as pessoas pensam isso ao seu respeito? Elas pensam isso ao seu respeito porque a sua imagem está comunicando algo. Antes mesmo que você abra a sua boca, você já está fazendo uma comunicação com essas pessoas, tá? Então a nossa imagem ela é muito importante para que a gente, por isso que a gente precisa cuidar. E que tipo de imagem que você está passando? Sabe quando as pessoas falam assim, eu tinha uma impressão de que você era uma pessoa e agora eu estou vendo que você é uma outra pessoa. Porque a sua imagem está comunicando algo. E sem a compreensão da linguagem visual, a gente não consegue fazer a adequação da imagem. A adequação da imagem ela só pode ser feita quando você tem o domínio das linhas, quando você tem o domínio das formas, quando você tem o domínio das cores. E até mesmo você tem que compreender, antes de tudo, como fazer esse link dos arquétipos com o seu temperamento. Porque pode ser que você faça uma alteração em um momento da sua vida que é inadequado para você, que você não vai conseguir sustentar. Por exemplo, eu já fiz um trabalho em uma pessoa que ela já tinha toda a estrutura dela, profissional, financeira, ela realmente estava querendo explorar o interior dela, porque o significado real do visagismo não é só fazer a leitura de temperamento, fazer a leitura de arquétipos. O objetivo principal é fazer a adequação de imagem de acordo com aquilo que a pessoa quer transmitir. Se não houver essa compreensão, não há o visagismo, tá? Então o visagismo ele é a arte de personalizar uma imagem com harmonia e estética. E a pessoa tem que estar preparada, porque se você tem uma imagem que é uma imagem muito romântica e de repente quer passar muita força, a gente consegue fazer essa adequação de imagem. Porém, você vai passar por esse processo de manter a sua imagem e nem sempre as pessoas estão preparadas para isso, porque é uma imagem de poder, uma imagem de força, ela faz o quê? Ela afasta algumas pessoas, ela torna você um pouquinho mais inacessível. E uma imagem mais romântica, uma imagem mais acolhedora, faz com que as pessoas se aproximem mais de você. E quem tem essa necessidade, às vezes, de aprovação, de aceitação, se no momento da vida coloca uma imagem muito forte, talvez não consiga ficar muito bem com essa imagem. Por isso que a gente tem que compreender o que a imagem passa. Porque se você faz uma alteração, às vezes você quer que as pessoas se aproximem de você, mas quando elas estão, você talvez não se sinta tão bem assim, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com toda mudança que a gente faz. Quando eu faço uma mudança, eu tenho que saber que impacto aquela mudança vai criar. Porque isso aí é o cérebro que transmite a mensagem para mim e para o outro, tá? Então toda mudança ela tem que ser baseada no conhecimento. Não adianta fazer um procedimento de alisamento no cabelo ou deixar volume demais ou cortar. Eu ouvi falar
que se eu cortar o meu cabelo eu vou passar mais liberdade, mais empoderamento. Se eu cortar o meu cabelo eu vou mostrar que eu sou uma pessoa mais independente. Mas você está pronta para passar essa independência? Você está pronta para passar essa nova fase da sua vida? Então tem que ter uma consciência, não é só pela questão da beleza. Sempre pense que tem que conectar o seu interno com o seu externo, tá? E aí a gente vai adequando, porque você vai começar a mudar o seu comportamento. E se você... Toda mudança, ela altera comportamento. Toda e qualquer mudança, ela vai alterar o seu comportamento. E nessa alteração de comportamento, para você, tudo ao seu redor vai transformar também, tá? Então, essa é a primeira informação que a gente precisa ter. Ah, tudo bem, Flávia, eu já entendi como o cérebro vê tudo isso, eu já entendi que às vezes eu olho pra alguém e acho aquela pessoa empoderada demais, aí quando eu vou conversar com ela parece que ela não é tão empoderada assim, ou eu vou conversar com alguém que eu olho, a pessoa parece tão romântica, e aí quando eu me aproximo, a pessoa não é tão romântica assim. Isso geralmente acontece muito em relacionamento de namoro, né? E aí você se aproxima da pessoa e depois de um tempo você percebe que não é tudo aquilo que você imaginou. Na verdade, foi tudo aquilo que você viu. Aquela imagem, ela te transmitiu uma mensagem, mas depois ela não conseguiu manter porque ela não é aquela pessoa. Então, por isso que a imagem ela tem que ser uma conexão com o seu eu, tá joia? E aí vamos para a parte 2 lá. Muita gente perguntou, meu Deus, mas como que sabe que isso acontece? Como isso funciona? O nosso rosto ele é dividido por terços, tá? Então tem o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Antes de eu chamar alguém, eu vou fazer... Daqui a pouco eu chamo, tá? Vai segurando aí que já eu vou chamar alguém para participar comigo ao vivo. Pode ir mandando a solicitação, porque quando vocês mandam a solicitação e aí eu já chamo alguém para poder participar comigo, ok? Para quem deseja aí fazer esse trabalho de chama eu, olha que eu chamo. Vou chamar. Então, o que acontece? A questão do terço superior. Às vezes as pessoas não entendem o que significa, né, esse terço superior, que é o terço do intelecto. E aí tem uma testa grande e uma testa reta, ou tem uma testa que é um pouquinho mais oval e não entende por que essa diferença e às vezes fica colocando um defeito nisso. Geralmente a gente não sabe aproveitar o que a gente tem de maravilhoso. E esse terço superior, ele fala exatamente como como processa todas as ideias para o nosso cérebro. Então, se você tem uma testa que é um pouquinho mais oval aqui no final, é uma pessoa que geralmente, gente, tem níveis, tá? Então eu tô dando uma pincelada pra vocês, tem um pouquinho mais profundo. É geralmente uma pessoa que às vezes demora demais pra colocar em prática aquilo que ela quer. Se é uma testa muito reta, uma pessoa que ela é muito firme, às vezes a gente pode usar o título teimosa, às vezes tem tanta gente te chamando de teimoso, teimosa. Ai, fulano é teimoso demais. Não é que você é teimoso demais, a gente pode olhar pelo lado positivo. Você é uma pessoa que você sabe o que você quer. Não é qualquer assunto, qualquer coisa que vai fazer você perder o seu foco. Então, uma pessoa geralmente mais colérica, uma pessoa que tem mais, vai lá, quer fazer o negócio, vai lá e faz, não fica demorando demais para poder agir. E aí, quando a pessoa não sabe desse significado, o que ela faz? Ela faz uma franja que às vezes esconde o seu intelecto no momento que ela não deveria. Então tem uma série de coisas que, por não conhecer a questão da linguagem visual, a gente acaba errando. Se é uma pessoa que naquele momento ela está com muitas ideias e ela precisa se fechar um pouquinho para algo exclusivo, tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso no tempo errado, tá bom? A questão do terço médio, que é a emoção e a ação, que é a emoção... que é composta também sobre a sobrancelha. A gente tem visto tantas atrocidades, né, das sobrancelhas, que tem causado uma emoção diferente nas pessoas. A questão do olho profundo, uma pessoa que interioriza mais. Se é um olhinho um pouquinho maior, jogadinho para fora, uma pessoa que tem mais facilidade para poder falar. Então a gente está dando uma pincelada, como eu disse, tem um pouquinho mais profundo. Calma lá que já eu vou chamar alguém, tá? Também tem a questão da boca, dos dentes, do nariz, do queixo, né? A questão do terço médio fala da ação e do ritmo. Se o seu nariz é muito largo, muita força, se é um nariz mais pra frente, uma pessoa mais atrevida ali, mais empenhada em já chegar chegando.
A questão dos lábios, se tem um lábiozinho mais fininho na parte de cima, uma pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade na comunicação, então se ela quer uma pessoa que quer comunicar melhor, ela precisa às vezes fazer um procedimento estético para que essa comunicação melhore. A questão dos dentes, se é um dente mais abalado, mais redondinho, passa um tipo de informação. Se é um dente mais retinho, passa mais confiança, mais força. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, só dela sorrir, ela já transmite aquela força. Então ela não precisa ficar brigando por nada. Naturalmente ela já vai conseguir o que ela quer numa conversa, porque ela já vai ter aquela postura, já vai ser vista daquela maneira. O queixo, tem um cliente que precisou colocar um pouquinho de queixo para conseguir trabalhar essa questão da vontade. Já teve cliente que não pôde colocar porque estava num tratamento de psicólogo, de terapia. Então, se a gente colocasse um pouquinho de força naquele momento, ia ser o momento errado, porque poderia levar a pessoa a cometer, às vezes, um suicídio mesmo, é algo muito perigoso. Então, a gente tem que ter muita consciência de tudo que a gente faz, de toda alteração que a gente faz, porque toda mudança, ela provoca em nós um comportamento. E que tipo de comportamento é esse que está provocando? Tá bom? Então eu vou chamar alguém agora, porque hoje eu quero chamar 3 pessoas. Deixa eu ver como eu faço aqui pra tirar. Deixa eu ver se é só clicar aqui. Você clica em cima de um nome. E aí ele já sai? Não, você clica. Ah, não, era só pra sair a telinha. Aí. Tchan, 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 tchan. Quem vai querer participar comigo hoje ao vivo? Deixa eu ver quem é, estão acenando. Vai, gente, é só mandar a solicitação que eu chamo. Tem Equilaine. Equilaine? Deixa eu ver. Aí pra cima, você chamou? Pra cima? Não vi ainda, peraí. Tem. Ó, vou chamar 3, espera. Espera que eu já vou chamar. Tá, colocou uma, visualizar. Figura. Ai, Deus, maravilha. Bora. Figura. Tudo bem? Boa Tá tarde. baixinho aqui, vou aumentar pra mim. A Aline que te escolheu, tá? Aline, um abraço. Muito obrigado pela Eu força. sou chique, eu Porque tenho eu equipe. estou batalhando por essa oportunidade faz muito tempo. Não, agora não deu pra ouvir. A Aline tá te agradecendo, porque eu tenho equipe, eu sou chique. Então, sabe como é que é, né? Que eu preciso do meu suporte aqui nessa área. Então, a Aline já me socorreu. Ai, peraí, mudei aqui de novo. Vamos lá. E aí, Jonathan, tudo bem? Voltamos? Voltamos. Tudo certo? Vamos lá, então, para essa análise? Travou. Deu uma travadinha, Bora. mas voltou agora. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora é uma leitura para entender qual é o seu temperamento e como você se comporta no dia a dia com as coisas que você vive, tá? A ativação com imagem, ela é diferente do que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora é uma leitura. Gente, aguarda aí que daqui a pouco eu vou chamar mais alguém também. Tá. Então, Jonathan, vamos lá. Como que eu faço isso? Toda leitura que eu faço e que você também faz de forma intuitiva, né? Eu faço porque eu já tenho esse conhecimento na área, mas todo mundo faz de forma intuitiva. Tem gente que gosta de coisas mais arredondadas, tem gente que gosta de coisas mais retas, porque tudo isso transmite uma sensação, uma emoção na pessoa que vai de acordo com aquilo que ela gosta. No seu caso, quando eu te olho, eu vejo muitas linhas retas em você. Testa, lateral. Eu vejo uma leve inclinação nessa região aqui do queixo, mas todo o seu formato de rosto, ele mostra linhas retas. Então, você tem o rosto que me mostra que você é bem colérico, tá? E talvez pela sua barba, porque a sua barba, apesar de ter uma linha reta, ela também joga aqui, ela vai descendo. Então, tem uma linhazinha inclinada, que deixa ainda o seu queixo um pouquinho mais para frente.
Então, isso mostra que você também tem do sanguíneo, tá? Então, provavelmente um colérico sanguíneo. E olhando para o seu rosto, a gente vê assim, né, o quanto você é criativo na sua parte de intelecto. Pouca coisa, né? Pouca coisa de testa. Quase nada de testa. Então, por muito tempo, as pessoas achavam que isso era uma coisa muito ruim. Não quer dizer que quem tem uma testa pequena seja menos inteligente, mas dá para ver assim, o tanto que você é uma pessoa criativa, né? E dá uma viradinha assim, só um pouquinho de ladinho, assim. Ela é bem retinha, sua testa é bem... Só no finalzinho aqui, já chegando no cabelo, que ela dá uma viradinha. Mas ela é bem reta, né? Bem retinha. Só vira aqui na ponta, só. Vira. Então, assim, geralmente pessoas como você são consideradas pessoas que as pessoas titulam como pessoas teimosas, né? Ai, que pessoa teimosa. Não gosto de conversar com fulano. Não, fulano é muito teimoso. Na verdade. Não é verdade isso? Verdade. O que acontece é porque você pensa e você logo faz. E se der errado, você vai tentar e vai fazer de novo. Uma pessoa que provavelmente não desiste do que quer. E as pessoas não. E para conseguir te convencer de alguma coisa, eu tenho que ter uma base muito estabelecida, forte, para conseguir fazer você pensar ao contrário do que eu estou pensando. Senão, eu estou te chamando para briga, né? Me traz os artigos científicos. É quase isso. Me traga os artigos científicos para que a gente continue essa conversa, por favor, né? Mas também eu vejo em outras regiões, por exemplo, da sua emoção, que é um olho um pouquinho mais profundo. Que não é caído, ele é profundo mesmo, é um olhinho mais fundo. Então, assim, por mais que seu intelecto mostre que você é uma pessoa que seja bem firme no que você quer, mostra também o quanto que você interioriza, né? Algumas coisas e, né, fica ali no seu cantinho. E não parece, né? Eu acho que, às vezes, Flávia, as pessoas, elas tiram conclusões precipitadas, né? É o que você falou, talvez por essas linhas retas, mas eu sou o tipo de pessoa que leva pro coração. Eu realmente... eu fico magoado mesmo. Então, e não é algo, não é negativo, tá? Então, isso é bom, porque equilibra a sua razão com a sua emoção. A gente precisa ter esse equilíbrio mesmo, tá? E aí, vamos pro seu nariz, que é a parte do ritmo, né? É um nariz um pouquinho, ele não é muito largo, mas ele é larguinho, né? Então, geralmente, a gente vê a força nesse seu nariz. E a gente geralmente pega a força do nariz e une com o queixo, porque o queixo fala da vontade. E quando ele transmite essa informação para o seu cérebro, ele vê o quanto de vontade, de quanto de força você tem e o quanto de vontade para fazer. Então, você consegue, geralmente, fazer tudo que você quer, porque você tem a força e você tem a vontade. O seu queixo é bem para frente. Então, você tem, não é facilidade, mas você tem mais essa coisa do impetuoso, de você quer e você vai lá e você faz. A questão da boca é a questão... Tá tudo bem? Tá batendo? A questão da boca, que é a questão da comunicação, deixa eu só dar um sorriso para mim. Dente pequeno. Dente pequeno. Dente de baby. Dente de bebê. Apesar dele ser pequeno, ele é reto, né? Encaixa. Ele encaixa. Uhum. Geralmente, quando o dente ele é grande, Jonathan, ele tem mais posicionamento. Quando o dente ele é um pouquinho menor, aí tem que avaliar o que você quer. Eu só estou falando do significado. Às vezes a gente tem que brigar um pouco mais com as coisas, sabe? Quando o dente ele é grande, ele é reto, a sua questão da autoconfiança, ela já chega na frente. Porque é a questão da comunicação. Então, meu cérebro já enxerga isso. Ele já vê. E aí mas você sabe que é uma coisa séria isso que você está falando, Flávia? Porque, por exemplo, eu percebo que eu tenho um dente infantil, né? Um dente pequeno. E, normalmente, quando eu preciso me estabelecer, quando eu vou para uma reunião, eu sorrio muito pouco. E não é que eu não sou uma pessoa sorridente. É porque, intuitivamente, dentro de mim, eu sinto que
embora eu goste muito de sorrir, sorrir pode passar um pouco de fraqueza no momento em que eu preciso estar de igual para igual com quem eu vou negociar. Então, eu acabo que eu sou uma pessoa mais séria e passo uma coisa de sisudo, quando, na verdade, eu preciso me posicionar. E eu não sou uma pessoa tão séria. Exatamente. E aí, você pegou no ponto. Porque se os seus dentes não transmitissem essa mensagem para você, você naturalmente ia se comportar já de maneira diferente. Só que isso já transmite essa mensagem para você inconscientemente. Então, uma coisa simples. Mulheres fazem as unhas, elas movimentam as mãos. Não fazem as unhas, elas se escondem. Se o cabelo é uma coisa que mexe com elas, elas têm que ajeitar o cabelo para elas se sentirem seguras. Então, cada um tem um perfil. E nesse caso, Jonathan, os dentes, eles chegam na frente. Eu vejo que as pessoas às vezes querem investir em outras coisas como se o dente ficasse escondido. Quando, na verdade, ele fala... a boca é a parte mais expressiva do nosso rosto depois dos olhos. Então, essa região, se bem trabalhada, a gente já chega impondo aquilo que a gente gosta, que deseja impor naquele momento. Então, você diz que é uma pessoa que sorri, que tem mais tranquilidade, mas você não consegue fazer isso porque inconscientemente você já transmite uma mensagem para você. E essa mesma mensagem você transmite para os outros. Por quê? O dente fala da confiança. Então, o dente fala dessa confiança. Então, assim... trabalhar a autoimagem, a autoestima e a autoconfiança, ela é assim, essencial para a vida do ser. Então, depois, se você quiser, a gente pode ajustar aí e trabalhar essa questão da adequação de imagem, já que é uma coisa que você já entendeu. A gente aqui faz só a análise, mas a adequação é um passo depois, tá bom? Por isso que tem muito dentista visagista. Nós Flávia, temos um minuto. Eu quero te agradecer. Não, só quero te agradecer e aí a gente segue essa conversa depois no particular, porque realmente eu sinto essa necessidade e eu quero que as pessoas tenham acesso a esse lado feliz, menos ranzinzo. Tá bom? Isso é muito importante. Que bom que você conseguiu perceber isso nessa nossa conversa. E me fala, o que você achou de tudo isso que a gente fez aqui? O que isso proporcionou para você nesse bate-papo que a gente teve, nessa leitura que eu fiz de você? Flávia, o que eu percebo é o seguinte, a gente roda em volta do rabo por falta de conhecimento. Às vezes a gente emprega força em tantas outras coisas e coleciona tantas frustrações na vida e a gente acaba trazendo isso como se fosse a gente. Nós fôssemos pessoas derrotadas e incapazes. Quando, na verdade, algo tão simples resolveria isso, sabe? Então, eu acho que isso se aplica a mães. Eu acho que se as mães entendessem essa importância, elas saberiam como conduzir os filhos melhor, elas saberiam o que elas precisariam tratar nos filhos com rapidez para não sofrer bullying, para potencializar os pontos fortes. Patrões dentro de empresa, se eles soubessem um pouco disso, eu percebo que não haveria tantas contratações equivocadas e tanto desvio de função, né? Pessoa que está atendendo quando o forte dela não é lidar com pessoa, é de executar. Às vezes é estar na estratégia pensando, né? Então, assim, eu penso que o mundo precisa disso, mas infelizmente as pessoas não conhecem isso e eu acho que não merece saber disso. É isso. Que pena que... Alguém me ligou aqui. Que pena que eu descobri isso com 30 anos, mas eu estou disposto a melhorar, a tirar esse tempo perdido e te agradeço muito pela sua boa vontade em abrir isso para as pessoas, tá bom? Tá bom, obrigada, Jonathan, pela sua contribuição. Beijo. Foi bom te Obrigado. ouvir. Tchau. Vamos chamar outra pessoa agora. A Aline vem me ajudar. Calma, gente, que eu já tô chamando. Ah, tá. Tem várias pessoas. Ai, Jesus, deixa eu ver aqui. Chamei dois. Ontem eu chamei uma sanguínea colérica, hoje foi um colérico sanguíneo.
E E aí, vamos chamar agora alguém? Deixa eu ver, é quem tá acenando que a gente chama? Não, chama eu. Ah, não, ele já chama. foi. Esse daqui. Ah, deixa eu ver. Eclaine. Aham. Oi? Ah, é verdade. Ah! Oba! Eva! Finalizada! Você é aquela que fica, me chama, me chama, me chama. É! Júlia tá aqui rindo, amiga. Ah, é? Vamos tirar esse óculos, então, para fazer? Vamos. Você acompanhou certinho, viu que a gente consegue fazer a leitura do seu temperamento e também que a gente faz a leitura dos terços do rosto para saber como é o seu comportamento no dia a dia. Lembrando que a gente está fazendo uma leitura, uma análise do seu comportamento, mas a adequação de imagem, que pode mudar algumas coisas que te incomodam, isso aí é um próximo passo, tá bom? Isso é só para você se compreender e para você ficar apaixonada por você, saber por que você às vezes age de alguma maneira, tá bom? Tá. Eu não estou conseguindo ver sua testa. Você é isso. Tá, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é fazer uma leitura das linhas do seu rosto, tá bom? E nas linhas do seu rosto eu consigo ver uma lateral um pouquinho mais reta e aqui um pouquinho mais jogadinho para baixo. Agora, interessante que o seu rosto está me parecendo mais um rosto... Deixa eu ver. Só desce um pouquinho assim. Não. Deixa eu ver sua testa. Isso mesmo. Tá, vamos lá. Como tem algumas linhas retas em você, que são linhas mais de força, dá pra ver que você é uma pessoa que já passou por muita coisa na sua vida e que você foi muito firme, muito forte em tudo que você passou e nunca desistiu, né? Geralmente as pessoas que têm essas linhas assim são pessoas que passam por situações na vida, mas que não desistem, apesar das dificuldades que elas passam. Então elas conseguem enfrentar isso com muita força, com muita garra. E a sua testa ela é extremamente reta, né? Então, como eu disse fiz a leitura anterior da pessoa, é uma pessoa que tem o título, às vezes, de teimosa, uma pessoa que é muito teimosa, que todo mundo fala, ai, fulano é teimoso demais. Quando, na verdade, a pessoa ela não é teimosa, né? Ela acredita muito naquilo que ela pensa. Então, tudo que você quer fazer, você vai lá e faz. Quebrou a cara, faz de novo. Deu certo, faz algo maior. Uma pessoa que geralmente não desiste. E essa questão das sobrancelhas e dos olhos, que é a questão da emoção, a sua sobrancelha é um pouquinho mais levantada, que cria uma harmonia no seu olhar que é um pouquinho mais profunda. Então, geralmente, é uma pessoa é aquela pessoa que vai pro banheiro, corre, chora, 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 que tá se sentindo mal com alguma coisa, interioriza aquilo até um pouquinho mais profundo, geralmente, né? Intensifica muita dor, deixa que aquela dor acaba tomando um pouquinho mais de espaço dentro de você. O fato da sua sobrancelha ser um pouquinho mais arqueada no final te traz um equilíbrio. Então, geralmente numa conversa as pessoas não percebem muito isso em você, mas o profundo do olhar dá para perceber que tem essa reflexão aí que você faz aí no seu íntimo, de deixar as coisas, às vezes, ocuparem um pouquinho mais de espaço no seu coração e ficar ali remoendo aquilo, refletindo sobre aquilo. Mas também depois que passa, acabou, foi embora, segue a vida, porque as suas linhas retas, elas não deixam você ficar ali remoendo por muito tempo essas coisas. Só até passar. Passou, acabou. Passou, acabou. Esse narizinho é pequenininho, né? Não é o nariz batatinha, não, né? Não. Deixa eu ver seu queixo. Vira ele de ladinho assim pra mim. Tá. O seu nariz ele é um pouquinho menor. Então, assim, isso traz até um equilíbrio sobre as coisas que você quer fazer. Geralmente você não tem aquela força para fazer tudo de uma vez. Você quer fazer uma coisa, você vai pensar naquela coisa que você quer fazer. Hoje eu vou me programar para fazer isso. E aí você vai lá e faz o que você programou para fazer. Geralmente não é uma pessoa que fica muito perdida no que se propôs a fazer. Certo para você?
certo? Não é uma pessoa que fica muito confusa em tantas outras coisas assim para fazer, né? E a questão dos lábios, você tem um lábio bem preenchidinho, você tem uma comunicação muito boa. Você fala com facilidade as coisas que você quer. Você deixa só ver seu dente, assim. Tá sujo? Então, se você tiver... Tá, é bem retinho o seu dente? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Uhum. Ele é mais retinho, né, figurinha? Ele é mais retinho, né? Entendi? Tá. Então, você tem mais facilidade para falar das coisas que você quer. Você tem facilidade de se impor. Você não tem essa dificuldade de transmitir as coisas que você quer transmitir. É uma pessoa que dá pra ver, assim, muito dinâmica, tem facilidade de chegar no lugar chegando, às vezes provavelmente até incomoda, porque chega chegando, né, já chega marcando presença, e às vezes pessoas que não estão muito acostumadas com esse seu temperamento, ou que às vezes tem um temperamento diferente, às vezes acaba criando uma certa antipatia, porque um temperamento como o seu, às vezes incomoda um pouquinho as pessoas. E aí, se isso te incomoda também, você pode fazer algumas adequações que vão limitar algumas coisas em você, que vão suavizar algumas linhas de força, que vão trazer mais equilíbrio nessa questão do dinamismo e na imposição que você tem de colocar algumas coisas. Mas isso daí é um próximo passo. Só quero que faça sentido para você que as suas linhas, elas determinam o seu comportamento. E você precisa compreender por que você age daquela maneira. E que às vezes não é uma coisa ruim. Você está se compreendendo, não está se compreendendo, de repente, porque alguém lá atrás teve um conceito sobre o que é o seu comportamento e conseguiu atribuir de forma negativa isso a você. E se você compreendendo tudo isso que eu falei agora, você vai perceber que é maravilhoso você chegando em alguns lugares, ser percebida por algo importante que você pode transmitir. Essa força que você tem, às vezes, de ser taxada como teimosa. Eu tenho 2 minutos com você. E tudo isso tem que fazer sentido para você. A gente não tem que querer que as pessoas aceitem a gente o tempo todo. Mas a gente tem que saber por que a gente age daquela maneira. E sabendo assim, você vai conseguir encontrar o equilíbrio. De chegar chegando num lugar, ou de repente naquele lugar já se preparar para não chegar tão chegando assim. E em alguns momentos saber que apesar de você ser muito firme, que isso é muito bom, mas em alguns lugares você conseguir se controlar um pouquinho, porque temperamento a gente não muda, mas a gente controla. Então, de que forma que você pode controlar isso? E aí a gente pode, numa adequação de imagem, fazer com que isso fique muito mais fácil na transmissão para o seu cérebro. Porque se a gente quer alterar o comportamento sem alterar a imagem, fica muito mais difícil. Quando você altera a imagem, faz a adequação da imagem, fica muito mais fácil para você conseguir alterar o seu comportamento. Senão fica uma questão só cerebral, sabe? E se você altera alguma coisa em você, já fica com um equilíbrio maior. Por exemplo, se você vai para uma festa e se você se arruma e se acha maravilhosa, você provavelmente naquela festa não vai ter limite, porque você está se achando maravilhosa, você está amando a sua imagem. Agora, se você vai para uma festa, fizeram uma maquiagem, um cabelo, botaram uma roupa em você que você não está se sentindo tão bem assim, você vai lá ficar sentadinho, vai querer só comer um salgadinho e olhe lá. Por quê? Porque a sua imagem não tá te agradando. Então, é por isso que eu falo que a adequação de imagem é importante, porque ela vai ser diária, tá bom? Mas você já pode começar a se amar, a gostar de você. Se alguém falou com você que você era assim ou assado, agora você já sabe por quê que você é assim. E ouvindo tudo isso, me fala o que você achou. Posso colocar meu óculos? Eu não tô te enxergando. Ai, meu Deus, pode. A sincerona. Então, realmente, tudo que você falou faz sentido. Às vezes eu queria não chegar chegando, mas eu acabo chegando, né? E quando eu vi, eu já cheguei. E realmente isso incomoda algumas pessoas. Às vezes eu queria passar uma postura mais séria em algumas coisas. E às vezes eu não consigo, por eu falar demais, né? Ser muito espontânea.
E realmente tem algumas coisas que me incomodam. Essa coisa de, às vezes, querer passar uma seriedade, ser mais firme em algumas coisas e eu não consigo por eu ser toda... Falo o que falo e pronto, assim. E tudo que você falou realmente faz muito sentido. Às vezes eu guardo algumas coisas que me incomodam, mas depois passou. Não guardo mágoa, não guardo raiva, já tô de bem de novo. Já passou, já foi pro próximo, né? Isso aí. Olha, é muito importante, então, que você fique com isso, fim. É muito importante que você reflita sobre tudo que a gente conversou e comece a avaliar e saber o que você ama muito e o que você pode, de repente, fazer na sua adequação de imagem que vai melhorar o seu comportamento. E eu vou estar aqui todo dia para poder dar essas dicas que eu sei que vai contribuir muito com vocês. Só assistir todo dia que eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver isso sozinhos na minha companhia virtual, tá bom? Então tá bom. Um beijo, obrigada, viu, por participar. Beijo. Te amo. Eu também. Agora, antes de chamar uma pessoa, eu quero... Como é que vai ser? Antes de chamar outra pessoa, eu quero tirar a minha foto com vocês, né? Com a minha camisa linda aqui de temperamentos, que em breve vão estar na minha loja virtual e vocês vão poder se divertir com essa camisa também, comprar uma para cada pessoa da família. Eu tenho certeza que vai criar uma harmonia, vocês vão se divertir demais em casa com isso, porque geralmente na casa tem uma mistura de temperamento. E quando não tem mistura de temperamento em casa, com certeza é aquela briga quase que diária, tá? Então vamos tirar uma foto? Quem tirar a foto mais bonita, eu vou sortear uma camisa, tá? Quando ela estiver pronta. Só me cobrar depois, porque eu sou sanguínea, eu sou esquecida. Não sou enrolada, eu sou esquecida. É diferente, tá? Vamos, gente. Print. 4, 3, 2, 1. Print. Acabou. Vamos chamar uma pessoa. Vamos começar mais com uma pessoa aqui. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Deixa eu ver. A Aline vem me ajudar. Que delícia, né, gente? A gente se conhecer, saber por que a gente tem alguns comportamentos. E é bom se sentir diferente, se sentir único. E se sentir especial, sabendo que algumas coisas a gente realmente precisa mudar para que a gente ocupe o espaço que a gente quer e outras que a gente precisa potencializar. E quando a gente conhece essa questão da linguagem visual, fica muito mais tranquilo para a gente viver a nossa vida amando o que a gente está vivendo. Deixa eu ver. Tá chamando. Será que vai? Acho que não foi. Acho que a pessoa desistiu. Deixa eu ver aqui, tem uma cadê? Acho que as pessoas mandou a solicitação. Mandou a solicitação, mas estava demorando a carregar, né? Será? Acho que agora vai conectar. Oh! Uau! Conseguiu! Que delícia! Eba, tanto colocar eu consegui! Ai, que coisa maravilhosa! Você tá bem? Que bom estar aqui. Ângela, Tô bem, meio escapolado, mas tô bem. Tá sempre acompanhando aqui, né, Ângela? Tô feliz. Tô sempre acompanhando aqui. Ontem eu estava atendendo e coloquei a livezinha e tava atendendo cliente. Ai, que delícia! E hoje deu pra assistir. Hoje tem casa que é pequena, aí eu falei, não, vou assistir hoje, eu vou ficar até ela me chamar. Ai, que coisa boa. Vamos conversar, então? Vamos. Sobre esse assunto que faz tanta diferença na nossa vida, né, Ângela? Às vezes a gente se cobra tanto de não ser como fulano, de não fazer como ciclano, e a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente pega o caminho errado porque a gente se compara às pessoas. Eu falo assim que se tem uma coisa que é altamente destrutiva, é a questão da comparação.
E a gente tem as pessoas até têm uma tendência de falar, ô Ângela, por que você não faz igual fulano? Por que você não age igual ciclano? E você fala, gente, porque eu não consigo. E não é para conseguir mesmo, porque a gente é único, né? E a gente está trazendo essa questão do temperamento de forma divertida justamente por isso. Antes de começar a fazer a sua leitura, a gente fez várias camisas aqui. Eu fiquei super feliz com a manifestação de algumas pessoas. Ontem eu coloquei uma da Sanguíneo e eu brinquei, né? Quem gosta de rotina é agenda, eu gosto de novidade. Porque é lógico que todo mundo tem uma agenda, que a gente precisa cumprir algumas, né, rotinas que a gente estabelece. Mas para um sanguíneo isso é muito mais difícil, porque a gente tem uma mente que trabalha novidade o tempo todo. Eu tenho uma amiga, Simone, que ela dá risada disso, porque eu gosto de... Começa um negócio, já pega outro, e aí a gente é meio atrapalhada com as coisas, às vezes, né? E aí a gente vem o melancólico e fala pra gente que aquilo tá errado, que a gente tem que seguir um horário, uma linha, a gente sofre muito com isso, porque nunca vai ser igual, porque cada um nasceu pra fazer uma coisa, certo? Tá, então vamos lá. Você pode tirar seu óculos um pouquinho? Nossa. Tá, vamos lá. Você tem um pouquinho de... vamos colocar ali, seu rosto é um pouquinho... tem algumas linhas mais inclinadas, né? E um pouquinho mais curva também, principalmente na região da sua testa. Você já conseguiu fazer essa leitura aí do seu rosto? Nessa questão toda aí que a gente vem trabalhando? Já. E você já conseguiu avaliar como é o seu temperamento? Então, eu também não gosto muito de rotina, não. Gosto não, esse negócio de, igual você falou da camisa, aí eu super me identifiquei. Tanto pelo meu trabalho é isso, eu não consigo fazer só sobrancelha, eu faço várias coisas. Então eu já percebi um pouco, me encaixei um pouco aí. Entendi. Então vamos lá. Ficou mudo, né? Mas agora já voltou. A galera tava falando que tinha ficado mudo, mas já voltou. Tá todo mundo ouvindo certinho agora. Tá. Então vamos lá. Olhando para sua testa, dá para ver que ela é bem ovalzinha, né, Ângela? Muito. Deve sofrer bastante com a questão de não conseguir fazer tudo que quer fazer, né? Às vezes vai lá, ensaia, que quer fazer uma coisa, e daqui a pouco vê alguém fazendo uma coisa que você pensou em fazer e a ideia acabou indo para outra pessoa. Então, é uma característica que a gente consegue observar da sua testa. Você até consegue fazer muita coisa, mas o seu processo de criatividade, ele é tão extenso, mas ao mesmo tempo você se reprova demais. Faço ou não faço? Ai, será que eu faço? Ai, eu tô com uma ideia sensacional. Vou fazer. Não, mas deixa eu pensar mais um pouquinho como eu vou fazer. Aí quando você percebe, já tem alguém fazendo o que você fez e é uma coisa que às vezes frustra muito, né? Ou faz alguma coisa e fica pensando, será que eu deveria ter feito aquilo mesmo? Ai, será que eu devia ter postado aquela foto? Ai, será que eu devia ter marcado aquele compromisso mesmo? Deveria ter... É assim que funciona com você, Ângela? Desse jeito. Desse jeito, né? E quando você olha assim E quando eu olho assim para essa região da emoção, que é dos seus olhos, é uma pessoa que interioriza muito, né? Isso fala muito de você. Então, a gente já consegue perceber aqui na sua testa que é a questão do intelecto, né? Como o processo, tudo vai para o seu cérebro. E a questão dos olhos é muito profundo, então geralmente fica ali remoendo muita coisa que aconteceu e remoe de novo, aí chora, sofre, e depois passa um tempo, remoe aquilo de novo, né? É assim que funciona. Calado, sozinha, guardo muito pra mim. Exatamente. A gente pode trabalhar tudo isso, essa melhora depois, tá? Na adequação de imagem a gente consegue alterar algumas coisas, a gente está nesse primeiro passo de fazer uma reflexão. Tem muita gente que fala, mas por que está fazendo isso? A gente está fazendo isso para que as pessoas compreendam que a sua imagem, ela fala de você. Então, é por isso que eu estou trazendo essa importância da reflexão e eu quero potencializar isso daqui, eu quero afirmar isso aqui. Que toda essa leitura, você está fazendo essa leitura por fazer? Não. Eu faço a leitura para você ver que as pessoas, elas percebem isso, elas só não sabem. E às vezes você também não sabe. Então, você sabendo agora, descobrindo tudo isso,
as coisas vão fazer mais sentido. Você vai perceber que quando você estiver pensando demais, você vai falar, não, para, já pensei, já quero, vou fazer. Porque você já sabe que você é uma pessoa assim, que fica se reprovando o tempo todo, tá? A questão do nariz, você vira só um pouquinho de lado aqui pra mim, assim. Ah, sim. É um Pinóquio. Que maravilhoso, né? Deve ser atrevida, Pinóquio. deve chegar nos lugares já fazendo, acontecendo, né? E isso é legal, isso é legal. Deixa eu só ver um pouquinho do seu queixo aqui. Ele é um pouquinho para fora, ele é um pouquinho para fora, né, Ângela? Uhum. Ele é bem pontudinho. Bem pontudinho. Então, isso é legal. Tem algumas clientes que às vezes eu preciso colocar numa questão como fala, gente, a estética mesmo, às vezes eu preciso colocar um pouquinho para fora, quando é desejo dele, quando ele percebe que ele não tá conseguindo fazer o que ele quer. No seu caso, como você já é bem atrevidinha, dá para perceber que tem uma conexão entre a sua força e a sua vontade de fazer as coisas, né? Então, geralmente você vai lá e tem como manter aquilo que você está querendo fazer. Consegue ter atitude para fazer. Quando você se permite fazer, quando não pensa demais, se permite fazer, vai lá e faz. A questão dos lábios, seu lábio é bem fininho, né? A parte de cima, ele é bem fininho. Entendi. A nossa boca é a questão da comunicação também, tá? Então, assim, tudo é uma questão de avaliação que a gente precisa fazer se a gente quer alterar alguma coisa na gente ou não. Às vezes, para uma melhor comunicação, como depois dos olhos, a boca é a parte mais expressiva, né? Agora tá ficando um pouquinho mais tampada. Mas ainda assim a gente comunica com as pessoas através do virtual, principalmente agora. Então, dependendo da sua necessidade de melhorar a sua comunicação, a gente pode trabalhar essa região dos lábios para ele ficar um pouquinho mais cheinho, se for uma necessidade sua, se você perceber que você quer melhorar essa parte. Tá? A questão dos dentes é a mesma coisa. Se ele é mais redondinho, às vezes a gente tem uma maneira de se posicionar quando ele é mais redondinho, quando ele é retinho. Então, tudo isso vem na adequação de imagem, como você quer se posicionar. Porque a gente trabalha a autoimagem, trabalha a autoconfiança, trabalha também a autoestima. Essa leitura que eu fiz aqui, ela é importante só para você saber que a gente sabe como você é. E você também sabe que você é assim. E às vezes você talvez tem coisa que você fala, mas eu gosto de ser assim, é bom para mim, porque eu não queria ser tão impetuosa. Mas às vezes também você pode sofrer em ser assim. Então, o que pode mudar nisso? O que tem de bom em ser assim? O que tem de ruim em ser assim? É bom porque eu sou uma pessoa mais compreensiva, eu não vou machucar tantas pessoas se eu fizesse as coisas de uma vez, mas do mesmo jeito está me prejudicando porque eu interiorizo as coisas demais. De que forma isso pode ser melhorado? O que eu posso fazer com tudo isso agora? Então, uma reflexão sobre você. Tá bom? De pegar, às vezes, um espelhinho, se olhar e falar na terceira pessoa. Quem que eu tô vendo aqui? Quem que eu tô enxergando? E, então, essa ideia de fazer toda essa análise é para isso, para você saber como que as pessoas estão te vendo e como você está se sentindo, tá? Nunca se compare com ninguém. Como eu disse, você é a única, tem qualidades maravilhosas. E aí você precisa perceber o que você pode potencializar que é maravilhoso, o que você pode diminuir que talvez não seja tão bom assim para você. E aí nessa adequação de imagem que eu vou trazer para os próximos capítulos, vocês vão conseguir acompanhar e vão conseguir compreender que tudo são linhas e formas. Agora sim, ouvindo tudo isso de uma terceira pessoa falando de você, que você realmente é assim. Como que você se sente? O que você achou? Falando, meu Deus, o que a Flávia está fazendo essa leitura de mim aqui? O que você achou enquanto eu falo isso? Como é para você? Nossa, parece que você me conhece desde quando eu nasci. Tudo. A gente se viu uma vez, né, Ângela? Só uma vez, quando eu fiz curso, né, com você e a Lu. E depois, assim, sempre te acompanho, né? E eu vi que, assim, tudo que você falou é isso daí. Às vezes eu até me machuco um pouco, porque às vezes eu penso demais antes de agir em alguma coisa e quando eu vejo já passou.
Então, eu falo que o meu maior defeito é isso. Às vezes eu penso demais, mas de outro lado é bom você pensar demais antes de você agir. Que às vezes também isso também machuca muita gente, né? Se a gente falar logo. Então, assim, eu gostei muito de ouvir outra pessoa falando de mim, porque é muito difícil. E é isso mesmo, eu guardo muitas coisas pra mim. Às vezes até estourar, mas é assim mesmo. Mas é bom ouvir. É bom ouvir do outro, né? Quem somos nós? É bom, né? E eu falo isso porque a gente precisa gostar da gente, né? Do jeito que a gente é. E é só essa avaliação que eu preciso que você faça. Eu sou desse jeito, as pessoas estão me vendo assim. O que eu posso melhorar? O que eu posso, de repente, tirar de mim que não é tão bom assim? Como que eu posso equilibrar isso? Porque temperamento a gente não muda. Mas a gente consegue controlar o nosso temperamento e mudar o nosso comportamento. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui participar ao vivo nessa exposição. Agora são outras pessoas te conhecendo também, tá? E vamos continuar juntas, porque tem muita coisa legal pra gente falar depois de todo esse autoconhecimento, tá bom? Um beijo. Vamos. Beijo, obrigada, viu? Tchau. Gente, eu quero agradecer todo mundo que ficou comigo aqui nesse período. Todo esse estudo que a gente faz sobre o ser, ele é muito mais amplo do que pode se imaginar. Não é só chegar e falar o que é um sanguíneo, o que é um colérico, o que é um melancólico, o que é um fleumático. A gente tem muito mais do que isso para falar. Essa questão da aceitação, de como isso funciona com seus filhos, com seu marido. A gente consegue, sim, restaurar um casamento que às vezes parece que não tem mais jeito. A questão da educação dos filhos, da harmonia em casa, no trabalho. Tem tanta coisa que às vezes a gente está gastando energia porque a gente não se conhece e não conhece também o outro. Então, eu quero te convidar para voltar aqui amanhã. Vem cá nessa live de amanhã. E a gente tem aí durante toda essa semana para discutir muitas coisas que com certeza vai contribuir com você. Vai contribuir muito na sua vida no todo, tá bom? Um beijo grande. E até amanhã no 1, 2, 3, 4. Bye, bye.